Olá, muito bom dia, que Deus continue lhe abençoando e também a sua maravilhosa família. É o que deseja este amigo e irmão que vos fala, Alfredo Paulo. Hoje é segunda-feira, se inicia mais uma semana, dia 28 de setembro de 2020, mais uma semana iniciando, e que aqueles que estão empregados que possam ter um dia produtivo, e você que se encontra desempregado, que uma porta se abra para você, para que você trabalhe e com o suor do seu rosto você possa levar o pão de cada dia para dentro de casa, porque isso é muito digno. Meu irmão e minha irmã, eu estava aqui lendo Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, o capítulo 5, versículo 13 em diante. Você sabe que quando nós falamos do Evangelho da graça, da liberdade que nós temos em Cristo, aqueles que são do sistema religioso, que vivem presos no sistema religioso, eles dizem assim: não, vocês não querem pertencer a uma denominação, porque vocês querem viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Às vezes até dizem assim: não, o evangelho do apóstolo Paulo é um evangelho onde tudo é permitido. Isso, na verdade, é uma grande falácia. É uma desculpa, como se diz, esfarrapada. Porque o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha só, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E aí depois ele vai falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ora, meu irmão e minha irmã, se você precisa de uma instituição religiosa para você ser uma boa pessoa ou para você ter um bom caráter, olha, realmente você está incorrendo em um grande erro, porque você não pode depender de uma instituição religiosa para ser uma boa pessoa. Aliás, existem pessoas que elas fazem o bem, porém elas não frequentam a uma instituição religiosa. E quando nós vivemos na graça, quando nós conhecemos o evangelho puro, nós praticamos aquilo que é correto por causa do amor. Nós praticamos aquilo que é correto por causa da consciência. Não é porque fomos adestrados, não é porque nos fizeram uma imposição, não é porque nós estamos com medo de demônios, com medo de inferno, nada disso.
Nós procuramos fazer o que é certo porque temos a consciência e sabemos discernir entre o bem e o mal. Por isso que você vê muitas pessoas que, mesmo dentro de instituições religiosas, elas não conseguem fazer o que é certo. E algumas que fazem apenas porque estão lá dentro. E quando saem, elas se perdem, né? Elas começam a fazer tudo aquilo que elas já gostariam de fazer quando estavam lá dentro. Porém, existem aquelas, e é a maioria, que quando conhece o verdadeiro evangelho, o evangelho puro e simples, elas saem dessas instituições religiosas, porém, elas continuam mantendo a sua comunhão com Deus, elas continuam amando ao próximo. Aliás, às vezes, elas passam aí sim, verdadeiramente, ter uma comunhão com Deus direta, sem intermediários. Ela passa realmente a usar os recursos que ela tem para ajudar ao próximo, para ajudar ao semelhante. Então, essa falácia de que quando se conhece a graça, quando se fala da graça, está se falando de que se pode tudo, que vai viver uma vida errada, uma vida fazendo tudo aquilo que é errado. Não, de forma alguma. O apóstolo Paulo disse, nós não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. O que acontece é que nós não precisamos de um líder religioso para nos falar o que é certo e o que é errado. Porque nós conseguimos hoje discernir, temos o discernimento. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós vamos a mais uma oração, vamos falar com o Criador. Ó Pai Celestial, ó Criador dos céus e da terra, graças te damos por mais um dia que se inicia, uma semana de trabalho que estamos iniciando. Louvado seja o Senhor pela tua misericórdia, pela tua graça que nos alcançou, e louvado seja o Senhor por mais um dia que o Senhor nos permitiu abrir os olhos, respirar e também trabalhar. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Quero, nesta oração, em comunhão com os irmãos, pedir por aqueles que ainda estão com os olhos do entendimento fechados, aqueles que ainda não conseguem enxergar a liberdade que há em Cristo, e por essa razão eles se encontram escravizados pelo sistema religioso, sendo usados para enriquecer cães gulosos, são usados politicamente, são usados para realizarem trabalhos forçados, trabalhos escravos. Trabalho escravo, não ganham nada, e muitas vezes estão ali pensando que aquilo ali que eles estão fazendo é para o Criador, quando na verdade é para homens. Ó Senhor, então abra os olhos, abra o entendimento dessas pessoas. Peço também que o Senhor olhe por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfermos, e que o Senhor estenda a tua mão para curar, para libertar, para transformar, porque nós dependemos de Ti, nós dependemos do Senhor, e por isso entregamos tudo nas Tuas mãos, te louvamos e te agradecemos, e todos os que creem digam, assim seja, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã,
Mais uma vez, quero humildemente lhe pedir que você dê aí o seu like. Nós estamos chegando a 90 mil inscritos, tá? Estamos com 89.700 inscritos, então queremos essa semana chegar aos 90 mil inscritos. Então, divulgue o canal, veja se você ainda está inscrito no canal, porque às vezes o próprio YouTube, ele vai lá e cancela a inscrição da pessoa sem a pessoa saber, tá bom? Faça isso, eu te agradeço humildemente, eu lhe peço e lhe agradeço, tá bom? Veja aí se você está inscrito. E caso você queira colaborar, queira contribuir com esse trabalho, tem aí na descrição do vídeo como você pode nos ajudar, tá bom? Forte abraço a todos e vamos em frente.